Sejam bem-vindos a mais um estudo das reflexões diárias do Grupo Espírita Cristão Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ramalho. E hoje nós vamos trazer, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, dando continuidade aos nossos estudos, o item Atributos da Divindade. E aí nós vamos dar continuidade nas perguntas 10 e 11 dessa reflexão de hoje. Então vamos lá. Vamos começar com a pergunta 10, onde Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Ou seja, Kardec pergunta aos espíritos se nós, nessa etapa evolutiva que nós nos encontramos, se nós temos a possibilidade de compreender a natureza de Deus. E aí os espíritos respondem: não. São incisivos, né? Falta-lhe, para isso, o sentido. Bom, vamos refletir sobre essa colocação dos espíritos aqui a Kardec. Quando os espíritos nos dizem que nós não temos o sentido correspondente para que nós possamos compreender a natureza íntima de Deus, os espíritos nos fazem refletir que no atual nível de evolução em que nós nos encontramos, nós estamos muito ligados ainda às questões materiais. E aí a gente coloca essa questão dessa ligação aos sentimentos, às emoções, à qualidade dos pensamentos que nós nutrimos diariamente. Os espíritos nos dizem que aqui no nosso planeta, em que nós estamos atravessando uma fase de provas e expiações, a tendência de nós, espíritos aqui reencarnados, lógico, com as exceções dos espíritos que vêm em missões para nos esclarecer, a maioria de nós que estamos aqui no planeta, estamos aqui porque ainda precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a vivência desse amor do ponto de vista mais pleno. Nós muitas vezes nos agarramos ao mundo material, colocando ele como prioridade das nossas atenções. Ou seja, nós acabamos ficando muito presos aos 5 sentidos físicos, porque estamos muito direcionados para perceber, para interagir e também colocando muito como objetivo da nossa vida as conquistas materiais. E a gente não fala somente dos apegos às questões materiais propriamente ditas, dos bens materiais, dos apegos que nós temos com relação às pessoas, com relação a toda essa estrutura física onde nós estamos nos manifestando. A gente fala também que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles geram vibrações. Então, quando a gente percebe que cada emanação nossa de pensamento e sentimento gera uma vibração, essa vibração ela tem uma frequência que é mais elevada ou mais densa, né? Mais elevada ou menos elevada. E isso está diretamente ligado a níveis de densidade do nosso perispírito e aí das nossas percepções. Por isso que os espíritos são incisivos, falam não. No atual estágio de evolução em que nós estamos, nós não temos condições de compreender essa natureza íntima de Deus. A gente pode observar na nossa humanidade que ainda hoje existem criaturas que ainda trazem aquela antiga visão de Deus, como aquele senhor de barbas, sentado lá na nuvem, né? Observando a cada um de nós, que se encoleriza em determinadas situações, que tem distinção entre religiões. Então, a gente ainda humaniza muito essa essência divina
que permeia todo o universo. Muitas vezes nós não temos ainda a abrangência desse amor. Então, muitas das coisas que nos visitam no dia a dia e que nós consideramos como sofrimentos, só para a gente dar um exemplo, nós ainda muitas vezes, na nossa intimidade, mesmo com conhecimentos espirituais, a gente tem aqueles resquícios de sentimento ainda de injustiça divina. E aí a gente vai perceber que um dos predicados, né, um dos atributos do Criador é a bondade e a justiça infinita. Então, a gente percebendo como nós ainda enxergamos Deus e as consequências que isso traz na nossa percepção, nós percebemos essa fala da espiritualidade muito conexa com o estado evolutivo que nós estamos hoje. Então, realmente, nós não temos condições ainda de sondar essa intimidade divina, porque ainda não temos ainda instrumentos, porque nós estamos muito ligados ainda aos sentidos físicos e temos muitos outros sentidos que vão se desenvolver, como a própria intuição, que nós já estamos, começando a lidar com ela, começando a entender como esse outro sentido que está além dos sentidos da matéria expressa uma proximidade maior com o plano espiritual, com essas outras dimensões mais sutis de realidade, né? Então, essa colocação dos Espíritos vem fazer com que a gente reflita que nós devemos começar a buscar nos afinizar com sentimentos mais elevados, como o amor, como a compaixão, como a caridade, como a indulgência, para que a gente possa desfocar um pouco dessa realidade material que nos limita nessa percepção de Deus, para que a gente possa abstrair e começar a entrar por campos de compreensão mais sutis, que a gente possa chegar um pouco mais próximo desse entendimento de Deus. Então, nessa pergunta 10, os Espíritos dizem que nos falta um sentido. E esse sentido vai ser desenvolvido, com certeza, com a evolução espiritual que nós vamos alcançar, e somente, gente, através da prática do amor. Porque Deus nós sentimos, nós não conseguimos compreender pela nossa razão, que ainda é muito limitada. Então vamos lá para a questão número 11. A questão número 11 ela tem um pouco mais de informações, mas vamos lá. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Ou seja, um dia nós vamos conseguir compreender a divindade como Cristo, como Jesus, na sua passagem pelo planeta, no plano material, ele em determinado tempo, ele fala, eu e o Pai somos um. Então, mostrando que o amor que Jesus exteriorizava, que refletia a sua luz, a sua evolução espiritual, que foi conquistada, em milênios e milênios de evolução. Os Espíritos dizem que a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Então, a gente percebe que a proximidade nossa com Deus, ela vai acontecer quanto mais nós amarmos. Então vamos lá, vamos na resposta da espiritualidade a essa pergunta, Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Olha que interessante, os Espíritos vêm falar de novo. Quando nós não tivermos mais o nosso espírito obscurecido pela matéria. Olha só. Quando nós vibramos em frequências de sentimento e de pensamento mais inferiores, nós atraímos para o nosso campo, ou seja, a matéria de qual é formado o nosso perispírito. Nós vamos lembrar que a realidade do universo é o átomo. E esse átomo, ele se manifesta em diversas dimensões de realidade. Nós temos o átomo físico, que compõe o nosso corpo físico. Nós temos o átomo etérico, que corresponde ao nosso corpo energético, o nosso duplo etérico.
Nós temos o átomo vibrando na frequência do perispírito, em diversas frequências, né? Dependendo da nossa evolução, nós temos diversas densidades de manifestação do perispírito. Então, o que a espiritualidade quer dizer aqui no sentido mais profundo? A melhoria da nossa intimidade, da nossa maneira de vibrar, vai fazer com que a própria matéria do qual é constituído o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, ela se torne cada vez mais sutil. A nossa evolução, ela é dinâmica. Então, a formação dos nossos corpos de manifestação, como o perispírito e como o duplo etérico, como o nosso corpo mental, como o nosso corpo físico, ela é dinâmica. À medida que nós aprendemos, começamos a vibrar em frequências mais altas de amor, de compreensão, de compaixão, essa matéria de que é feita os nossos corpos, ela vai se modificando. Ou seja, nós vamos agregando matéria mais sutil, mais iluminada, e vamos deixando ir a matéria da qual é formado o nosso corpo anteriormente a essas conquistas. Então, ou seja, se eu sou uma pessoa que vibra sempre, né, na raiva, no rancor, no ódio, no desejo de prejudicar as pessoas, eu atraio para minha constituição física e para minha constituição perispiritual matéria de vibração mais densa. Isso turva a nossa mente, turva a nossa capacidade de percepção e também de compreensão da realidade, tanto a realidade física, nas nossas relações aqui encarnadas, também com os nossos, na nossa forma de compreender a espiritualidade e, em última instância, Deus, né? Então, por isso que a espiritualidade fala, quando nós não tivermos mais o nosso espírito obscurecido pela matéria, ou seja, quando nós começarmos a vibrar sentimentos elevados de amor. Então, esse burilinamento, né, essa reforma íntima que nós falamos na doutrina espírita, ela é essencial para que nós possamos ter cada vez mais uma clareza da nossa visão espiritual. Agora vamos ver o que Kardec coloca de comentário aqui sobre essa fala dos espíritos. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem se confunde muitas vezes confunde Deus muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. A base da doutrina espírita é a fé raciocinada. Né? Tanto que os espíritos falam aqui no finalzinho desse comentário, né? O Kardec coloca no final desse comentário a questão da razão. Então, à medida que nós vamos caminhando, e é bem claro aí, Kardec coloca, que é a nossa evolução moral, é a forma com que nós conseguimos expressar o amor. À medida que a gente começa a caminhar nesse terreno de evolução moral, nós começamos a vibrar em nós sentimentos mais nobres, que são mais próximos do Criador. Então, quanto mais afinidade nós tivermos de sentimento com esses sentimentos superiores, mais próximos nós vamos caminhando e vamos começando a perceber que a divindade, que essa essência universal, que mantém o nosso universo, ela é amor. E quanto mais nós sentirmos amor, mais nós vamos compreender como esse amor funciona. E vamos compreender como funciona a mente divina, ou a forma de ação de Deus. Por isso que Jesus, quando estava aqui encarnado, passou por todas as vicissitudes, né, que as pessoas impuseram a ele, né, não que ele precisasse passar por isso, pois ele era um espírito redimido, um espírito crístico, né, mas todas as sortes de vibrações, de ações contrárias a ele, ele sempre retornava isso com o quê? Com amor. Aí a gente começa a perceber que quanto mais o ser ama, mais ele compreende a intimidade divina, mais próximo do Criador ele está. Então essas duas perguntas deixam para a gente uma reflexão, de que nós temos que empenhar as nossas forças, nossa disciplina, no desenvolvimento do amor nas nossas vidas.
Agradeço a vocês pela oportunidade de compartilhar esse estudo e espero vocês na próxima reflexão diária. Um abraço a todos, muita paz, muita luz, fique com Deus.